brasileiros no fim do ano. Novembro está aí, né? Quem vai pagar em 2 parcelas, né, já pode se organizar. Mas o cálculo ainda gera muitas dúvidas, principalmente quando se trata da inclusão das horas extras. Juliana Santos, bom dia para você. Nessa situação, como é feito esse cálculo? Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos que estão aqui nos acompanhando no Manhã Cidade, né? Estamos iniciando aí, né, as nossas entradas com um assunto bem interessante, né, que todo mundo gosta de ouvir, de tirar dúvidas, que é o pagamento do 13º salário, já que está chegando a hora aí dos trabalhadores, né, que trabalharam durante esse ano receber esse pagamento. A gente vai começar a tirar as dúvidas, né, sobre o pagamento do 13º salário com o Efigênio Medeiros, que está aqui comigo. Ele é advogado trabalhista, vai conversar com a gente agora sobre esse assunto. Doutor Efigênio, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. 13º aí, super esperado, né? A gente gosta muito de ouvir, falar sobre e ainda mais de receber, que é o bom, de verdade. Começa explicando para a gente, né, como é que é feito esse cálculo para que chegue aí no resultado aí do pagamento do 13º. Bom dia. Bom dia, Juliana, bom dia a todos. É importante dizer que é realmente esperado por todo trabalhador ao longo do ano, né? É um 13º salário, que comumente conhecida como a gratificação natalina, né? E sempre surge dúvida com relação a esse cálculo, né? Em março desse ano, o Tribunal Superior do Trabalho definitivamente determinou que a hora extra ela tem que compor, né? E eu diria mais, não é só a hora extra, né? A questão da hora extra, o adicional noturno, o adicional de insalubridade, tudo que compõe o salário do trabalhador ao longo do ano, ele tem que ser levado em consideração. Então, isso é uma média aritmética que é feita, né, mês a mês, e ele vai ter aquele final, vai ser feito esse cálculo. Importante também dizer, é só o trabalhador que passou os 12 meses trabalhando? Não. Se ele tem menos de 12 meses, ele vai receber proporcionalmente. É muito simples, pega o valor do salário mensal, divide ele e vai multiplicando pela quantidade de meses trabalhados. Então, você vai chegar nesse valor. Como é que funciona, né, o cálculo das horas extras que vão compor aí o 13º salário? As horas extras que são feitas mensalmente, né, ela compõe o resultado final. Um exemplo, janeiro ele fez hora extra, ele teve um salário R$ 1.500. Em fevereiro não teve hora extra, R$ 1.320, e por aí vai. Então, ele tem que fazer essa soma e dividir por 12. Tá? Então, ele vai chegar nesse valor total. Como o senhor já disse, né, não basta apenas o trabalhador ter trabalhado os 12 meses. Né? Quem trabalhou aí, começou a trabalhar na metade do ano, também está com carteira registrada, pode receber o benefício proporcional, não é isso? Isso mesmo, é importante dizer. O trabalhador de carteira assinada, seja ele urbano, seja ele rural, né? A empregada doméstica também tem esse direito, né? O servidor público, então, todo trabalhador que ele está devidamente registrado, ele tem direito a receber. Importante dizer que algumas empresas, qual o prazo? Ele inicia em 1 de fevereiro, a primeira parcela, e ela termina 30 de novembro. A gente tem uma cultura que sempre é pago até 30 de novembro essa primeira parcela, tá? Mas algumas empresas, por questão de fluxo de caixa, ela já antecipa isso durante o ano. Então, essa primeira parcela ela tem esse período, 1 de fevereiro a 30 de novembro. Segunda parcela, 20 de dezembro. Então, as datas limite é 30 de novembro, primeira parcela, segunda parcela, 20 de dezembro. As empresas também podem fazer o pagamento em uma parcela única em dezembro? Não. Se ele optar por uma parcela única, ele tem que respeitar a primeira parcela, que é 30 de novembro. Então, a data da primeira parcela é 30 de novembro. Ele não pode não pagar 30 de novembro e resolver pagar 20 de dezembro. Ele pode pagar, sim, antecipadamente, 30 de novembro. E aí, se a empresa desejar, né, fazer o pagamento completo, né, de uma vez, o 13º tem que ser 30 de novembro, que é quando termina, né, a parcela obrigatória, né, a primeira parcela que tem que ser paga. Exatamente. Ele não pode ultrapassar, porque ele estaria incorrendo numa data limite, que é 30 de novembro, da primeira parcela, o vencimento, né? Muitas empresas, às vezes, acontece isso, porque a gente sabe que o mês de dezembro, para alguns segmentos da economia, é um mês de alto fluxo financeiro, mas está errado. O correto é primeira parcela, 30 de novembro, segunda parcela, 20 de dezembro. Dá tempo da empresa se organizar, né? O trabalhador também já fazer as contas ali com o que vai receber, né, de extra, né, desse pagamento do 13º. Então, ainda tem um tempinho, né, doutor Efigênio, para o pessoal aí, principalmente para as empresas, né, se organizarem para fazer esses pagamentos dentro do prazo. Perfeito. Essa mudança que houve com a reforma trabalhista,
que flexibilizou a empresa, que ela pudesse pagar a partir de fevereiro, então isso facilitou muito, né? Porque as empresas elas começam a fazer um planejamento a longo prazo, né? E eles podem fazer esse adiantamento. Lembrando sempre que a primeira parcela, a metade, tem que estar pago até 30 de novembro e a segunda parcela. É importante também o empregado ele observar qual é esse valor. É dividido por 2? É dividido por 2. Vamos dizer que deu uma média e ele vai receber de 13º R$ 1.500, um exemplo. Então ele recebe 750 na primeira parcela, não pode ter desconto nem de INSS, nem de imposto de renda, e a segunda parcela ela vai ser sempre menor. Então, muitas vezes, o trabalhador ele não tem orientação e fica achando que a empresa não está pagando corretamente. É porque a segunda parcela tem o desconto do INSS. Perfeito. Além, né, das horas extras que são contabilizadas também no 13º, reforça para a gente, doutor Efigênio, o que é que mais é contabilizado nesse pagamento do 13º? Exemplo, o trabalhador que recebe por comissões. É só o salário base dele que vai ser a base do 13º? Não. É a soma de todos os meses, mais a comissão, dividido por 12. Então, a comissão ela é atrelada, agregada ao 13º, a hora extra, como já foi dito, e havia muita dúvida com relação à hora extra, né? Ele trabalha no horário noturno, então aquele valor ele compõe o salário mensal do trabalhador, então ele também vai receber sobre esse valor, né? Só que acontece que o trabalhador muitas vezes ele não trabalhou um adicional noturno em determinado mês, então por isso que tem que ser feita a média anual. Ele divide todos os salários que ele recebeu, tudo que compõe o salário dele mensalmente e divide por 12. Eu queria só ressaltar também, para aquele trabalhador que é temporário, que é muito comum agora no final do ano, né? Ele é contratado outubro, novembro e dezembro. Ele também tem direito, né? Proporcionalmente. Ele vai pegar o salário desses 3 meses, vai dividir por 12 e vai multiplicar pelos meses trabalhados. Bacana, e também vai ter direito, né, ao pagamento do 13º. E é importante, né, o trabalhador ter essa noção de como é feito o cálculo, até para não ficar em dúvidas, né, quando receber o pagamento, tanto de novembro quanto de dezembro, ou, enfim, pagamento completo. Mas é importante que o trabalhador tenha essa noção, né, doutor Efigênio, de como é feito o cálculo para não restar dúvidas. É verdade. É importante ele ter esse conhecimento. Na dúvida, procura a empresa, dialoga, é sempre importante. Outro detalhe importante agora para a empresa. Quando ela não cumpre essa obrigação, ela está sujeita a uma multa que hoje ela é de R$ 170 por trabalhador. Acontece que se ela já em algum momento, na duração da empresa funcionando, ela já foi multada por isso, essa multa dobra. Então é importante que o empresário ele se organize para que faça esse pagamento. Isso também geraria ao empregado o direito dele questionar o contrato de trabalho. Ou seja, ele poderia pedir uma rescisão indireta porque a empresa não está cumprindo o contrato de trabalho, que seja pagar o 13º. Perfeito. A gente conversou aqui com o doutor Efigênio Medeiros. Muito obrigada pelas informações, né? O doutor Efigênio é advogado trabalhista, tirando dúvidas sobre o pagamento do 13º salário, né? Chegando aí no momento em que muitas empresas, né, fazem o pagamento, né, que é a primeira parcela dia 30 de novembro, até dia 20 de dezembro também é aquele momento que a gente recebe o salário completo, né, o 13º completo. Então é bom ficar atento aí a como é feito o cálculo para não restar dúvidas para o trabalhador. Renata, eu volto com você. Obrigada, Juliana. Um abraço para a doutora Efigênia também.